quero falar um pouco mais do jogo e vou falar agora, tá? De uma forma tática aqui do jogo de ontem. O que aconteceu? Por que o Botafogo no primeiro tempo foi ruim? Né? Por que o Botafogo sofreu uma pressão do Grêmio no primeiro tempo? Por que no segundo tempo o Botafogo conseguiu recuperar e fazer um jogo muito, muito igual e conseguiu igualar as criações de chance e mereceu sair com a vitória, tá? O Grêmio, ele veio ontem com uma proposta que o Botafogo nem tinha enfrentado direito ainda no campeonato, tá? Que é uma proposta com 3 zagueiros e 2 alas bem avançados, tá? Eu vou aqui, em primeiro lugar, colocar cada time em seu campo, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui as situações, tanto nossas com a bola e as situações do Grêmio com bola, tá? Foi algo mais ou menos nesse sentido aqui assim, galera. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eles jogaram meio que num 3-4-3, tá bom? Jogaram num 3-4-3, o Botafogo jogou naquele seu 4-3-3 que varia para um 4-4-2, tá? Tô olhando aqui para baixo que eu tô mexendo na tabela, né? Na prancheta. E ó, basicamente os times foram a campo dessa forma aqui, né? Estruturalmente, né? Estruturalmente os times foram a campo dessa forma aqui, tá? O Botafogo, né? Com Lucas Perry, Hugo, Cuesta, Adrielson e de Plácido. Aqui, né, de 5, a gente teve o Tietê e o Marlon, né? Ficou mais ou menos assim, né? No fim das contas, o Tietê flutuando bem, mas acabou que ficou assim, o Marlon mais pela direita, né? O Tietê pela esquerda. Eduardo, Tiquinho, Luiz Henrique e Júnior Santos. O Botafogo entrou em campo assim. O Grêmio entrou com o trio de zaga, né? Kahneman, Bruno Alves e o Bruno Vini. Aí tinha o João Pedro na direita, o Reinaldo na esquerda. No meio, se eu não me engano, era Carbadio, Vila Sante, Bitelo e. Faltou alguém. E o Cristaldo, né? E o Soares de centroavante, cara. Por que o Grêmio conseguiu ir tão bem no primeiro tempo, cara? Quando o Grêmio tinha a bola no pé, né? Tinha esse controle do jogo. Ele tinha a saída com os 3 zagueiros atrás, tá? Ele tinha 3 jogadores para fazer a saída de bola. Ficava ali sempre com o Kahneman, o Vini e o próprio Bruno Alves, tá? Explicando aqui taticamente agora pra galera que tá chegando, tá? Explicando taticamente aqui o jogo. O Botafogo, ele se defendia mais ou menos dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O Soares dando trabalho aqui no fundo do campo. Na saída, eles tinham mais ou menos o Bitelo e o Carbadio, né? E o Cristaldo com o Vila Sante um pouquinho mais adiantados. O Bitelo trocava às vezes com o Vila Sante, né? Então fazia até uma mudança assim. E basicamente, Gui, por que o Grêmio parecia fazer uma pressão tão grande no Botafogo no primeiro tempo? Cara, vocês conseguem visualizar aqui? Eu queria até pegar uma caneta, né, para desenhar aqui nessa prancheta aqui, cara, com vocês. Né? Putz, não tô achando a caneta do quadro, branco. Achei, galera. Achei a caneta do quadro branco, ó. O Grêmio, como vocês podem ver, eles tinham 4 peças no meio de campo, porque o Tiquinho ele subia nessa marcação aqui, tá? E o Grêmio tinha normalmente 4 peças no meio de campo, né? Ele tinha um quadrado aqui praticamente, então, ó, mostrando aqui para vocês, ele tinha um quadrado no meio de campo que se comunicava muito bem com a bola. Inclusive a jogada de mais perigo, aquela defesa do Perry bizarra que ele faz no chute do Reinaldo, ela nasce de uma aproximação de 4 jogadores do Grêmio, tá? Ela nasce numa aproximação de 4 jogadores do Grêmio, dos 4 jogadores de meio de campo, que são muito bons de bola, tá? São muito bons de bola com a bola no pé. E o Botafogo, para combater esse meio aqui, ele tinha somente 3 jogadores, né? Ele tinha o Eduardo um pouco mais adiantado, o Marlon e o Tietê. Então, assim, o Botafogo ficava numa clara situação de 4 contra 3, tá? Aqui por dentro. Isso porque o Soares muitas vezes saía da área, tá? E aí a gente tinha até que vir com o Adrielson, o Cuesta, mas também não era tão comum. O Botafogo costumava ficar bem postada. A defesa do Botafogo costumava ficar bem postada. Deu uma travada aí agora? Deixa eu confirmar aqui o que aconteceu. Deu uma travada, galera? Deu uma travada, mas voltou, né? Deu uma travada, mas voltou. Tá voltando. Calma, vai voltar.
Tá voltando, né? Pô, tô aqui. Cara, os árabes sempre tentando comprar minha live, mano. Sempre tentando comprar minha live. Vai normalizar. Vai normalizar, galera. Vai normalizar. Calma, a galera tá falando que tá travando muito. Eu não vou continuar a explicação, agora vai voltar, ó. A galera falou que vai escuro. Mas tá voltando. Tá voltando. Voltamos. 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 Mas tá bem consistente, né, cara? Tá bem consistente a conexão. Pô, tô bolado, hein? Tô ficando bolado. Tô ficando bolado aqui, hein, cara, com essa internet. Pelo amor de Deus, internet, me ajuda. Me ajuda, internet. Tá voltando agora. Tá normalizando, acredito eu. Tá normalizando, é. Pelo que eu tô vendo aqui na minha segunda tela no celular, tá normalizando. E, ó, voltando, né? O Grêmio, ele chegava, né, com esses 4 jogadores, muitas vezes mais o Soares. E aí o Grêmio parecia ter muito volume por dentro, cara. O Grêmio parecia ter muito volume por dentro, porque contava com esses jogadores. Contava com mais jogadores do que o time do Botafogo. E aí a grande virada de chave, é o que a galera já tá falando no chat aí, do porquê que o Grêmio ainda pressionou ainda mais o Botafogo, tá aqui, ó. Nesses 2 jogadores aqui, ó. Nos 2 alas do Grêmio, tá? Tá nos 2 alas do Grêmio. Tanto o João Pedro quanto o Reinaldo, eles conseguiam passar pela marcação do Júnior Santos e do Luiz Henrique, que não estavam conseguindo ser efetivos, tá? Nem o Júnior Santos, nem o Luiz Henrique estavam conseguindo prender esses laterais na defesa, que é o que o Botafogo precisaria muito para segurar mais esse jogo deles, cara. E aí, cara, o Reinaldo e o João Pedro subiam. O Reinaldo e o João Pedro subiam um ataque. E aí, cara, é a maluquice. É a maluquice, tá? É a maluquice. Por que é a maluquice, Gui? Porque olha com quantos jogadores o Grêmio empurra o Botafogo para trás, tá? Olha, lembrando que o Tiquinho ele não volta, né? Ele não volta para marcar. Então o Eduardo afunilava e aí a gente tinha o Júnior Santos sempre meio que correndo atrás, o Soares já numa posição mais central e os meias vindo de trás, cara. O jogo ficava praticamente assim, ó. O Grêmio empurrava o time do Botafogo para trás. O Grêmio empurrava o time do Botafogo para trás e o time do Botafogo ficava preso a tirar a bola. A tirar a bola. Esse foi o início de jogo do Botafogo contra o Grêmio. Por isso que o Grêmio fez aquela pressão absurda no início, tá? Fez aquela pressão absurda no início. E aí, cara, vocês falam, pô, mas o Grêmio não segurou muito essa pressão absurda por todo o segundo tempo. Verdade, ele não segurou, né? Por quê? Dos 15 aos 30 minutos, por aí, o Botafogo conseguiu segurar um pouco mais a bola. Como? Vou te explicar como, né? O Botafogo conseguiu usar um pouco mais o Luiz Henrique para segurar o João Pedro. O Tiquinho estava caindo mais pelo lado do Luiz Henrique, que é o que ele já gosta de fazer mais mesmo, né? E por mais que os zagueiros encostassem nele, o Luiz Henrique conseguia prender um pouco mais o João Pedro. O Botafogo conseguiu criar por aqui. O Botafogo conseguia criar por aqui, tá? Aproveitar, às vezes, né, uma saída em velocidade aqui do Eduardo por dentro, ou o próprio Tietchan superando a marcação do primeiro aqui, porque esses caras também afunilavam na área. Então, assim, o Botafogo conseguiu criar por esse canto daqui. E aí o Grêmio para de sufocar tanto o Botafogo, porque ele perde a chegada do João Pedro na área do Botafogo, na intermediária do Botafogo. E ele fica só com o Reinaldo adiantado, tá? E o próprio Júnior Santos, ele não consegue fazer a mesma coisa do outro lado, tá? O Júnior Santos segue aqui correndo atrás do Reinaldo atrasado. Tá bom? E, cara, o Botafogo dos 15 aos 35, ele fez isso. Ele segurou um pouco mais. Só que aí, cara, o Luiz Henrique voltou a cair de rendimento. O Renato, ele fez um ajuste, né? Qual era esse ajuste? Ele prendia um pouco mais o primeiro volante deles, tá? O Carbadio. E aí, cara, ele criava aquela superioridade numérica. Então o Tiquinho recebia a bola com o Luiz Henrique, já se aproximava aqui tanto o Bruno Vini, quanto o João Pedro, quanto o Carbajo. E aí o Grêmio voltou a ganhar essa disputa aqui, cara, e voltou a sufocar o Botafogo. Mais uma vez, com o João Pedro, né, atacando o espaço. E aqui que o Grêmio criou suas principais chances de perigo no primeiro tempo. Subindo com seus 2 alas. Né? E a gente fala, pô, cara,
como é que o Botafogo vai sair disso, né? Eu já tava cantando a pedra há um tempinho, né, lá no Twitter. Cara, o Botafogo precisa de um meia, de um ponta direita, de um ponta esquerda, que faça o Reinaldo e o João Pedro ficarem presos. O Reinaldo e o João Pedro não podem subir a todo momento para atacar o Botafogo. Como é que você segura esses caras? Sendo ofensivo. Colocando o Segovinha, sabe? Ou então, se a gente tivesse de opção o Vitor Sá, colocava o Vitor Sá na ponta esquerda. Ou colocava o Diego Hernandes no lugar do Luiz Henrique, poderia ter entrado também. Tá? E aí, quando o Segovinha entra, cara, na primeira, galera, até deu de novo uma travada, né? Que eu tô ouvindo aqui. Eu tô vendo aqui, né? Pela minha segunda tela, cara. Na primeira jogada do Segovinha, ele sai no 1 contra 1 com o Kahneman, cara. Ele sai no 1 contra 1 com o Kahneman. Tá? Ele sai no 1 contra 1 com o Kahneman. E aí, galera, o Renato vira pro Reinaldo e fala assim: Reinaldo, tu vai ter que voltar. Reinaldo, tu vai ter que voltar. E aí o Botafogo consegue prender o ala deles pela esquerda, né? Impedir esse avanço do Reinaldo com o Segovinha. Aí vai vir alguém e vai falar: pô, mas foi o Reinaldo que chutou na bola do PR. Sim, porque era uma jogada trabalhada do Grêmio. Tá? Não era um contra-ataque. Era uma jogada trabalhada do Grêmio. Né? E o próprio Segovinha estava na recomposição. Né? Mas aquilo ali foi uma fatalidade. A jogada começa num lado, o Botafogo está concentrado num lado se defendendo, e ela inverte de lado pela espalmada do PR. Tá? E aí o Segovinha prende o Reinaldo. O Reinaldo para de ser aquele cara que chega na linha de fundo a todo momento. Tá? Ele para de chegar na linha de fundo a todo momento porque ele tem que se preocupar com o Segovinha. Porque se o Segovinha tiver espaço, cara, e não contra um com o Kahneman, o Botafogo ia fazer gol. O Botafogo ia fazer gol. Inclusive, o segundo gol do Botafogo sai como? De um 1 contra 1 do Segovinha, que ele faz aquele esticada pro Marlon Freitas. Se eu não me engano, é com o próprio Kahneman também, tá? Se eu não me engano, é contra o próprio Kahneman. Então, assim, o Botafogo força o Grêmio a prender o seu ala. O Luiz Henrique, mesmo mal, cara, ele consegue prender um pouco mais o João Pedro na direita, tá? O que ajuda também. E aí o Grêmio, ele volta a ter uma força por dentro, porém uma força por dentro que o Botafogo já estava percebendo por onde ela ia se dar e estava bem mais protegido. Até porque o Tietchan volta muito melhor, inclusive, para o segundo tempo, tá? E é reforçado quando entra o Danilo, com um cara mais de pegada para ajudar o Marlon Freitas na marcação. Então, assim, quando o Grêmio é obrigado a segurar os alas, reparem, a superioridade deles numérica desaparece, tá? A superioridade do Grêmio desaparece. Por quê? Esse cara aqui, ele é óbvio que ele vai vir pro ataque, tá? Esse primeiro volante. Mas ele tende a ficar um pouquinho mais recuado. Tá bom? E às vezes até o João Pedro ele cair aqui mais por dentro. Mas, ó, reparem como aqui agora a gente tem o Di Plácido, a gente tem o Marçal em cima aqui do Bitelo, a gente tem muito mais jogadores, né, para dar esse combate do que a gente teria com a subida do João Pedro e do Reinaldo, que empurram o Botafogo para trás. Então é basicamente isso que o Botafogo faz, galera. O Botafogo obriga o Grêmio a segurar os alas. O Renato tirou o Kahneman, tá? Eu me esqueci agora, né? Era o Reinaldo. O Segovinha, ele dá o passe para alguém, que agora me falha a memória. Ele dá o passe pro Marlon Freitas, que a bola passa na frente de alguém. Me falhou a memória agora. Mas é isso aí, fica dentro dessa leitura, entende? E, cara, o Grêmio ainda tem uma força quando esses caras estão próximos, e aí é o que eu falo, aquela jogada da defesa do PR. Quando esses caras se aproximam, eles conseguem trocar passes rápidos. Só que o Botafogo consegue, a todo momento, empurrar esse time para trás, né? Principalmente com a entrada do Segovinha, o Botafogo consegue empurrar o Grêmio mais para trás. Entenderam? E assim, cara, depois entra o Carlos Alberto para dar aquela velocidade e aí segurar ainda mais um dos zagueiros dele, né? O Renato depois ele tira, né, um dos zagueiros, ele tenta povoar mais o meio de campo, mas ali o Botafogo já tá mais calejado no jogo, e aí também é quando o Caçapa entra com o Breno,
para fechar de vez ali a trinca do meio de campo, né? O Breno ele participa da esquerda, ele participa na direita, ele acaba sendo esse cara que fica na sobra. E, cara, basicamente o Carlos Alberto tinha campo aberto para atacar, né? Junto com o Segovinha e junto com o Luiz Henrique naquele final do jogo. Por isso que o Botafogo conseguiu o segundo gol, inclusive, tá? E o primeiro gol, né? O segundo gol, o próprio Matheus já trouxe, né? Num movimento muito interessante do Carlos Alberto, né? Que dando créditos ao Matheus do Fogostat, que a bola vem para cá, né? O Segovinha faz o passe pro Marlon. O Marlon ataca o espaço, né? Sai um passe aqui assim, na linha de fundo. O Marlon vem aqui, né? Atacando o espaço. E aí, cara, o Carlos Alberto, ele finge que vai buscar o segundo pau e ele corta pro meio. E ele corta pro meio, ele recebe essa bola e faz o gol. E no primeiro gol, um espaço também que o Botafogo aproveitou pouco no jogo, tá? Que eu também destaquei lá no Twitter, que foi esse espaço aqui que o Grêmio dava quando o Botafogo tinha a bola. Eu já vou ler o superchat, tá? Quando o Botafogo tinha a bola no ataque, o Grêmio voltava com seus diversos homens de meio de campo, né? Fazia praticamente uma linha de 5, né? Ficava meio que um 5-4-1, tá? O Grêmio se defendia mais ou menos assim. Só que o Kahneman, que era esse zagueiro pela esquerda, ele saía muito na caça, tá? Como assim, Gui? Ele saía muito na caça. Ele saía dessa posição aqui dele de terceiro zagueiro na última linha e subia para dar bote, para tentar se antecipar a alguém, tá? Diversas vezes ele fez esse movimento de correr para tentar impedir uma jogada do Botafogo de criação, né? Para tentar cortar uma linha de passe. Só que a partir do momento, né? A caneta agora tá falhando. Que ele faz esse movimento de corrida. Caneta falhando, bonito. Vai ser sem caneta mesmo. A partir do momento que ele faz esse movimento de corrida aqui, cara, se esse lateral não cobrir muito bem o espaço dele, reparem que abre um espaço para ser atacado. Tá vendo? E isso também se traduz na chegada do Eduardo na área. Porque a defesa do Grêmio tá ligada no Tiquinho, tá? O Tiquinho tava recebendo uma marcação que não era nem individual, era uma marcação dupla, às vezes era até tripla. E, cara, esse espaço do Kahneman, que é quando o Segovinha rouba a bola aqui, né, nas costas de lateral, o Kahneman, ele dá esse fundo do campo, tá? O Kahneman dá esse fundo do campo porque ele tá atrasado, mal posicionado. E quando ele fecha, ele tenta fechar o gol. E aí, cara, é o espaço que o Eduardo precisa para infiltrar e finalizar. Então, assim, basicamente, isso aí foi o que o Botafogo aproveitou no jogo de ontem. Essa é a minha leitura tática da partida, por que o Grêmio conseguiu ter um bom rendimento até no primeiro tempo, mas no segundo, com uma mudança só. A entrada do Segovinha, o Botafogo muda toda a história do jogo e o Botafogo vence, né? A partida, o Botafogo chega a mais uma vez a uma vitória no campeonato. E não só isso, né? O Botafogo consegue mais 3 pontos fora de casa contra um adversário direto, né, na luta pelo título, galera. E assim, mano, o que o Botafogo tá fazendo é surreal. É surreal. É surreal.